Olá, pessoal. Então, vamos ver hoje uma lista de exercícios. Vamos resolver aqui primeiramente e depois vou deixar uma no sistema para vocês resolverem. Lá vai estar pré-prova 2 para vocês resolverem até às 21 horas. A partir das 21 horas, nós vamos entrar para tirar dúvidas e corrigir. Tá? É a nossa lista semelhante à prova que nós teremos na semana que vem. Então, é importante que todos saibam resolver. Primeira questão. 4 analistas fizeram 5 análises de um produto acabado cujo teor verdadeiro é 100 miligramas por ml. Então, esse aqui é o que era para dar, né? 100 miligramas por ml. E encontraram os seguintes resultados. Calcule a média, desvio padrão e desvio padrão relativo para cada analista. Eu vou fazer utilizando o Excel, tá? Mas vocês precisam saber também pela calculadora. Aí vocês entrem lá no meu canal e vejam a aula para ensinar a mexer na calculadora, tá? Porque basicamente lá já está todo passo a passo, né? Não tem necessidade de eu repetir. Tá? Então vai ser assim a prova. Quem puder fazer usando o Excel, bom, né? Aí faz. Mas é bom que saiba também pela calculadora. E quem não tiver computador disponível, faça tudo pela calculadora, né? Que também é possível. Então vamos lá. Os 4 analistas fizeram cada um deles essas 5 replicatas, tá? Era para dar 100 ml. Aí a analista Camila obteve esses valores: 100.9, 100.6, 101.1, 100.8 e 101.3. Tá aqui a média, desvio padrão e desvio padrão relativo, que é para calcularmos, tá? Repetindo, podem fazer pela calculadora, eu vou fazer pelo Excel. Ctrl C. Outra coisa importante, tem que dar vírgula, tá? Se tiver ponto, ele não faz conta. Média, padrão, e DPR, que é o desvio padrão relativo. O que é a média? É igual, média. Ó, quem for fazer no Excel, eu vou corrigir a fórmula, tá? Não é para colocar só o valor aqui, não. A fórmula certa. Desvio padrão, igual desv ponto A, abre parênteses, não entra o valor da média, tá? Entra só as 5 análises. É delas que eu quero saber o desvio padrão. O desvio padrão relativo nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Okay? Vou colocar menos casas aqui. Agora, eu fiz para o primeiro, arrasto para os demais. Eu quero confirmar, eu venho aqui, clico 2 vezes. Ah, é o desvio padrão do Jonas. Está aqui. Ok. Então, temos aí esses resultados. Vou copiar, Ctrl C, e colar aqui. Ctrl V. Opa. Tem que selecionar aqui, ó. Ctrl V. Pronto. Então, a primeira questão já está resolvida. Agora, quais analistas se mostraram bastante precisos? Lembrando, precisão é proximidade em relação, proximidade dos valores entre si. Isso é precisão, tá? Que também está relacionada com o erro aleatório, as flutuações. Então, os que foram precisos foram os que tiveram valores muito próximos entre si. Então, isso é o que? O desvio padrão. Os que tiveram menor desvio padrão foram os mais precisos. Então, esse teve baixo desvio padrão e esse também, né? Camila e Adilson. Mais precisos, Camila. Posso observar assim também, olha, Camila, 100.9, 100.6, 101.1, 100.8, 101.3, tá? Flutuou pouco. Agora, olha, vamos ver esse aqui, ó. Teve alto desvio padrão, 90.9, aí já pula para 93, 92, 95, 94. Então, não foi preciso, os valores foram muito discrepantes entre si. Segundo, a pergunta aqui, letra B. Quem foi exato e não foi muito preciso?
Então, exatidão é outra coisa que não tem nada a ver com precisão, praticamente, tá? Exatidão é proximidade com o valor verdadeiro. Precisão, próximos entre si. Exatidão, valor verdadeiro, tá? Proximidade em relação ao valor verdadeiro. Teve os valores próximos ao valor verdadeiro. E assim, uma tendência de estar acima ou abaixo, tá? Não basta ser próximo, tem que ser próximo e ao redor do valor verdadeiro. Se tiver tudo acima do valor verdadeiro, aí não é exato, porque aí tem um viés, tem um erro, é um erro sistemático, ok? Então, quem foi exato, vamos ver quem foi exato, aqueles cuja média deu próxima, muito próxima de 100. Esse foi exato. Quem foi exato e não foi muito preciso. Esse, né? O Paulo, ele foi exato, tá? E não foi muito preciso. Paulo. Não foi muito preciso porque os dados dele flutuaram muito, 98, 100, 100, 99, 101, teve uma flutuação grande, tá? Quem, quais analistas se mostraram bastante exatos? Na verdade, aqui foi só o Paulo, tá? Todos os demais não foram exatos. Em vermelho aqui. Quem foi preciso e não foi exato? Os dois precisos são Camila e Adilson. Dois precisos. Não foi exato. Camila foi exata? Não, porque, olha, os valores dela ficaram sistematicamente acima do valor verdadeiro. Ela não foi exata, tá? Foi próximo aqui do valor verdadeiro, mas sempre acima, por quê? Tem alguma coisa errada, né? Um erro sistemático. Agora o Adilson, ele foi preciso, sim, mas ele foi exato? Também não, olha, os valores dele estão sistematicamente abaixo do valor verdadeiro. Então, quem foi preciso e não foi exato? Camila e Paulo. Quem não foi exato e nem preciso? Não foi exato e nem preciso. Aqui os que não são precisos, esses dois. E não foram exatos. E não foi exato. Paulo foi exato, que a média dele, ó, deu muito próxima do valor verdadeiro. Agora Jonas não foi exato. Esse é o Jonas. Quem foi exato e preciso? Olha, o Paulo é o negócio seguinte: a exatidão, a precisão, ela é grau de precisão. O Paulo foi menos preciso que Camilo. O desvio padrão relativo dele foi menor que 1%. Isso, em termos, em linhas gerais, é bom, tá? Então, poderíamos dizer aqui que o Paulo foi exato e preciso. Ele foi menos preciso que os demais, mas ainda assim ele foi preciso, porque o desvio padrão relativo dele não foi tão alto como aqui o do Jonas. Mas se vocês tivessem dito assim que nenhum foi preciso e exato, eu também aceitaria. Porque, de fato, ele não é tão preciso assim, tá? Pergunta: um desses analistas é bem criterioso, porém empregou na titulação uma solução padrão cuja concentração foi preparada erroneamente pelo supervisor do laboratório. Quem é esse analista? Justifique. Então, ele é bem criterioso, mas ele está usando uma solução errada. Então, se a solução está errada, não adianta ele ter o máximo cuidado, porque sempre aquele erro vai estar refletindo nas suas análises. Por mais que ele seja criterioso, mas a solução está errada. Quem poderia ser? Aqui, ó, de cara já parece que é a Camila, ó, porque olha aqui, ela é criteriosa, o desvio padrão relativo dela é baixo, tá? Mas está sempre acima do valor verdadeiro.
é por causa do erro lá de alguma coisa, né? Poderia ser uma vidraria. E aqui a pergunta a concentração foi preparada erroneamente. Então, é a Camila, tá? Veja o Paulo. Não, né? Porque ele não tem erro sistemático. E o Adilson. Ele é bem criterioso também, tá? Poderia ser o Adilson também, ó. A solução foi preparada errada, então ele está sempre obtendo valores abaixo do valor verdadeiro, tá? E ele tem um desvio padrão muito baixo, quer dizer, ele é criterioso. Então, pode ser, poderia Camila ou Adilson, eis que ambos obtiveram desvio padrão baixo, porém resultados inexatos, ok? Quais desses analistas cometeram erros aleatórios altos? Erro aleatório, então, é a flutuação dos dados, variação entre si. Quem foi que cometeu o erro aleatório mais alto? Foi Paulo, tá? Desvio padrão mais alto, e Jonas. Aleatórios altos. E quais desses analistas cometeram erros sistemáticos altos? Sistemático quer dizer, o valor dele foi fora do valor verdadeiro. Esse teve erro sistemático, esse também, e esse também. Mas quem teve mais alto aqui mesmo foram esses dois, né? Adilson e Jonas. O valor verdadeiro era para ser 100. Aí o Adilson obteve 96,4 e o Jonas 93,34. Então, eles tiveram realmente erro sistemático, quer dizer, distância do valor verdadeiro, né? Isso é que é o erro sistemático, é a inexatidão alta, ok? Aí o número 3. Um analista foi contratado para testar se um laboratório estava produzindo lotes de omeprazol com teor adequado. O analista escolheu as duas barricas mais acessíveis, de um total de 400. Explique se a amostragem foi adequada, considerando-se os conceitos de repetição e aleatoriedade. Então, vamos lá. Eram 400 barricas. Ele escolheu só duas. Então, a amostragem não foi adequada, né? E ele escolheu só duas e ainda as mais acessíveis. Então, ele pecou na repetição porque escolheu um número muito pequeno, só duas. E pecou na aleatoriedade porque não escolheu amostras aleatórias, uma mais alta, uma mais baixa, uma na direita, no centro, na esquerda. Ele escolheu as mais próximas, as mais acessíveis. Então, poderia ser que justamente essas estavam dentro da especificação e as outras, né, mais escondidas, estavam fora da especificação. Então, aqui é a resposta. Explique se a amostragem foi adequada. A amostragem não foi adequada, porque a repetição pequena, comparando-se com o número total de barricas e o processo de amostragem não foi aleatório, tá? Então, isso. Então, essa seria a parte de amostragem e teoria dos erros. Na próxima aula, nós vamos ter mais um exercício que é de regressão linear, ok? Então, nós vamos interromper o vídeo agora e vou deixar para vocês aí até as 8h15. Vamos fazer um outro combinado, então. Até as 8h15 da noite, né, eu quero que vocês tenham feito. Não, vamos fazer o seguinte: até as 8h30 da noite, eu espero que vocês tenham feito
é o primeiro e o segundo exercício da lista, tá? Que eu vou deixar lá uma lista muito semelhante a essa, tá? E aí nós entramos, corrigimos, e aí eu ensino como é que faz. Esse outro exercício de regressão linear, tá? Eu reviso com vocês, e então deixo a lista para vocês fazerem o último exercício e quase um pouquinho antes das 10 eu entro para corrigir. Combinado?